Saber Direito desta semana é sobre diálogos constitucionais. O curso aborda mutação constitucional judicial, entes federados brasileiros, controle político e muito mais. As aulas são com a professora Cibele Fernandes Dias. Bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou a professora Cibele Fernandes Dias. Na continuidade, no nosso curso de Diálogos Constitucionais, nós abordaremos os precedentes constitucionais. E vocês podem ficar se perguntando o que é um precedente e o que é um precedente constitucional. Para chegar nessa resposta, nós vamos fazer uma viagem pelo direito constitucional americano, como nasceu o Judicial Review nos Estados Unidos e como ele foi trazido para o Brasil na época da nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891. Nós vamos analisar como é que o Judicial Review evolui no direito brasileiro até chegarmos nos dias atuais com os precedentes constitucionais que hoje estão, inclusive, positivados no nosso Código de Processo Civil. Os artigos 926 e 927 do novo Código de Processo Civil finalmente deixam muito claro a existência desse sistema de precedentes no direito brasileiro. Voltando no tempo, como é que nasce o controle judicial de constitucionalidade nos Estados Unidos? Nós temos que lembrar que os americanos herdaram, por tradição, o sistema de common law dos ingleses. E no sistema de common law, a principal fonte do direito é o costume. Claro, a lei também é fonte do direito, mas a lei é uma fonte secundária. Portanto, no sistema de common law, que está baseado no costume, a jurisprudência que consagra o costume judicial é a fonte principal do direito. No sistema de common law vigora a máxima que os juízes constroem o direito, que eles dizem judge made law. Os juízes constroem o direito nasce das decisões judiciais, a jurisprudência é a principal fonte do direito. É nesse contexto do sistema de common law e da importância da jurisprudência que em 1803 a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao decidir o caso Marbury versus Madison, pontua o seguinte: a Suprema Corte afirma que se a Constituição tem supremacia, todos os juízes, todos os tribunais são competentes para declarar a inconstitucionalidade de uma lei que contrarie a Constituição. Mas nós temos que nos atentar para o seguinte detalhe. Quando no common law o juiz ou o tribunal declara que uma lei é inconstitucional, o juiz não afasta a lei do sistema jurídico, ou seja, o juiz não expulsa a lei do sistema jurídico. O juiz, no caso concreto, ele afasta a incidência daquela lei por motivo de inconstitucionalidade, mas a lei permanece no sistema jurídico. Esse caso, decidido pela Suprema Corte em 1803, que afirma a competência de todos os juízes e de todos os tribunais para declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade de uma lei, tem que ser muito bem compreendido, porque ele está ambientado no sistema de common law. O que significa isso? No sistema de common law, os juízes e os tribunais não são livres no ato de interpretação da lei. No sistema de common law, os juízes e os tribunais, ao interpretarem uma lei, devem seguir a interpretação
que foi proferida pela Corte Superior. Essa regra, que foi criada no Common Law inglês e foi trazida para o Common Law americano, é uma regra costumeira que eles chamam de regra do stare decisis. Nós temos que tomar cuidado porque stare decisis é latim, não é inglês. Stare decisis significa o que está decidido. A regra inteira é stare decisis et quieta non movere. O que está decidido não deve ser alterado. Ou seja, o que foi decidido por uma corte superior não pode ser alterado por juízes e tribunais inferiores. Juízes e tribunais inferiores estão vinculados ao que foi decidido pela Corte Superior. Daí vocês podem me perguntar, mas os juízes e os tribunais inferiores estão vinculados a quê? O que na decisão da Corte Superior que vinculará juízes e tribunais inferiores? O que vincula é a tese. A tese da Corte Superior vincula juízes e tribunais inferiores. Mas eu ainda não estou ajudando. O que é uma tese? Essa tese é o que os americanos e os ingleses chamam de ratio decidendi, as razões de decidir. As razões de decidir da Corte Superior vinculam juízes e tribunais inferiores. Em suma, a maneira como a Corte Superior interpretou aquele caso deve ser observada dessa maneira pelos juízes e tribunais inferiores. Essa parte da decisão da Corte Superior que contém a tese, que contém a ratio decidendi, os americanos chamam de holding. A holding, que é a enunciação da tese, deve ser seguida por juízes e tribunais inferiores. Portanto, quando em 1803 a Suprema Corte afirma que todos os juízes e todos os tribunais podem, no caso concreto, afastar a incidência de uma lei por motivo de inconstitucionalidade, isso significa que a Suprema Corte deu liberdade para os juízes e tribunais interpretarem a Constituição como bem entendessem? Claro que não, porque lá em 1803 já existia o sistema de common law, lá em 1803 os americanos já aplicavam a regra do stare decisis et quieta non movere e eles já entendiam que os juízes constroem o direito. Portanto, em 1803, quando nasce o Judicial Review, quando nasce o controle judicial de constitucionalidade, ele já nasce colado, digamos assim, mas colado com a doutrina do precedente. O que é a doutrina do precedente? Essa doutrina significa que os precedentes de uma corte superior vinculam juízes e tribunais inferiores. O precedente é, portanto, uma decisão da Corte Superior que tem efeito vinculante. É uma decisão da Corte Superior que deve necessariamente ser seguida por juízes e tribunais inferiores. O objetivo da doutrina do precedente é, sem dúvida, garantir a uniformidade das decisões judiciais. Por quê? A lógica é uma lógica muito simples, que casos iguais devem ser julgados de maneira igual. No direito é muito difícil nós termos um caso exatamente igual ao outro, mas nós podemos ter casos análogos.
casos análogos, casos parecidos, têm de ser julgados de maneira parecida. Por quê? Porque a justiça, a realização da justiça, depende da realização da igualdade. Se casos iguais ou parecidos forem julgados de maneira diferente, o sistema será um sistema injusto. Os ingleses e os americanos, na raiz do common law, eles têm uma preocupação que é a garantia da melhor justiça que existe, que é a justiça baseada na igualdade, que nós chamamos de equidade. O que é a equidade? É a justiça baseada na igualdade. O contrário da equidade, não é? É a iniquidade. A iniquidade é a pior justiça, é a pior injustiça que existe, porque é a injustiça baseada na desigualdade. Portanto, o sistema de common law, ele tem uma racionalidade. A racionalidade do common law é a garantia da equidade, a garantia de que casos iguais ou parecidos serão interpretados de maneira igual. Porque todo o objetivo dessa construção da regra do stare decisis, et cetera non movere, da vinculação dos precedentes, tudo isso está estruturado com esse objetivo final, que é a garantia de um sistema judicial preocupado com a concretização da equidade. Essa história, não é, do controle judicial americano, do judicial review, colado com a doutrina do precedente, é muito importante. Nós não podemos estudar o judicial review e descolá-lo da doutrina do precedente, porque foi assim que ele nasceu. O judicial review nasceu enraizado no sistema de common law, enraizado na doutrina do precedente. Como é, em que contexto que o judicial review foi importado para o Brasil? Isso acontece graças a Ruy Barbosa. Ruy Barbosa foi um grande constitucionalista da República Velha e Ruy Barbosa, nós sabemos, ele escreveu toda a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. E ele se inspirou na Constituição Americana de 1787. E, graças a esse trabalho de Ruy Barbosa, na nossa primeira Constituição republicana, que foi a segunda do Brasil, mas a primeira republicana, nós importamos um kit completo dos Estados Unidos. O nosso kit do direito constitucional está baseado todo no direito norte-americano. Então, nós importamos a forma de governo dos americanos, a república, nós importamos o sistema de governo dos americanos, o presidencialismo, nós importamos a forma de Estado dos americanos, a federação, e para completar o kit com chave de ouro, nós importamos o Judicial Review, o controle judicial de constitucionalidade, realizado por todos os juízes e por todos os tribunais, no caso concreto. Então, Ruy Barbosa, que era um grande estudioso do direito norte-americano, ele coloca num dos artigos da Constituição de 1891 esse controle judicial de constitucionalidade trazido dos Estados Unidos. Mas, de toda essa importação que nós fizemos, o que nós não trouxemos? O que nós não trouxemos do direito americano? Então, nós fomos lá e pegamos o Judicial Review, mas
nós não importamos o sistema de common law. Nós não importamos a regra do stare decisis, nós não importamos a crença do judge made law, nós não importamos a doutrina do precedente, nós não importamos toda a construção da ratio decidendi, da holding que vincula juízes e tribunais inferiores. Ou seja, quando a Constituição de 1891 prevê o controle de constitucionalidade feito por todos os juízes, por todos os tribunais, no caso concreto, nós previmos esse controle dentro de um sistema de civil law, dentro de um sistema cuja fonte principal do direito é a lei, dentro de um sistema em que não há preocupação com a uniformização da jurisprudência, dentro de um sistema que não havia a doutrina do precedente e dentro de um sistema em que os tribunais superiores não se preocupavam com a construção de teses que fossem capazes de vincular juízes e tribunais inferiores. Portanto, o Judicial Review no Brasil, ele nasce já amputado. E não só amputado, ele nasce descolado do seu berço, descolado do seu ambiente. Nós trouxemos o modelo americano pela metade e isso impactou o desenvolvimento do nosso modelo. Tanto assim que o que acontece num caso que foi histórico, o caso de um juiz gaúcho, que vocês podem, pelos livros, ter acesso a esse caso, foi o caso do juiz Alcebiades. O juiz Alcebiades, ele era gaúcho, e em 1894, o juiz Alcebiades percebe que uma lei gaúcha violava uma norma da Constituição de 1891 que tratava da constituição do Tribunal do Júri. E ao constatar essa inconformidade da lei gaúcha com a Constituição de 1891, o juiz Alcebiades faz o quê? Faz o que ele estava autorizado a fazer. Afasta a incidência da lei gaúcha, no caso concreto, diante da contrariedade com a norma da Constituição de 1891 que regulava o Tribunal do Júri. O que acontece com o juiz Alcebiades? Por ter feito controle judicial de constitucionalidade, ele é processado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que ajuiza contra ele uma ação penal, alegando que ele cometeu crime de prevaricação, que é aquele crime cujo tipo é deixar de fazer algo que você tem o dever legal de fazer por sentimento pessoal. O Ministério Público Gaúcho entende que o juiz Alcebiades cometeu o crime de prevaricação porque ele teria que aplicar a lei e não aplicou, por um sentimento pessoal, por achar que a lei era inconstitucional. E o juiz Alcebiades, em 1894, percebam, 3 anos depois da publicação da nossa Constituição, de 1891, o juiz Alcebiades ele é condenado pela Justiça Gaúcha pelo cometimento de crime de prevaricação. Mas o juiz Alcebiades tinha um grande advogado, que, claro, não poderia ser ninguém menos do que Rui Barbosa. Rui Barbosa, o inventor, o pai do Judicial Review brasileiro, foi socorrer o juiz Alcebiades e impetrou um habeas corpus no STF com a seguinte argumentação: um juiz não comete crime ao interpretar uma lei como sendo inconstitucional. Não existe o crime de hermenêutica. Quando o juiz Alcebiades decide no caso concreto que a lei é inconstitucional,
ele só está exercendo uma competência prevista na própria Constituição. E graças a esse habeas corpus, o juiz Alcebiades, ele é absolvido no STF, mas os livros não contam se ele voltou a praticar o controle de constitucionalidade. Nós podemos imaginar que ele tenha ficado um pouco traumatizado. Mas eu pergunto, por que um juiz é processado, e ainda mais por crime de prevaricação, ao exercer uma competência prevista na Constituição? Como assim? Nós temos uma explicação. A explicação é que esse controle judicial que nós importamos, ele ficou completamente descolado aqui no Brasil. Ele ficou completamente descontextualizado. Por quê? Porque nós tínhamos um sistema de civil law. O controle judicial de constitucionalidade criado pelos americanos, ele foi concebido para rodar num sistema de common law. Ele não foi concebido para rodar num sistema de civil law. Daí que era como se, de repente, um ET tivesse vindo, e parado assim no meio da praça com a sua espaçonave. Por quê? Não tinha nada a ver o modelo do Judicial Review com o nosso sistema de civil law. Vocês vão lembrar daquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz, que ele fala que ele se sente um gauche, um gauche na vida, que, digamos assim, ele começou a vida com o pé esquerdo. Então, é mais ou menos assim, o nosso controle ele nasce com o pé esquerdo, porque ele nasce descontextualizado, porque nós não tínhamos um sistema de common law na época da República Velha. Mas, tirando esses percalços, porque os percalços fazem parte da vida, como é que ele se desenvolve, o controle judicial aqui no Brasil? Esse sistema que os americanos criaram do Judicial Review, ele tem basicamente 4 características que a doutrina aponta, que são as seguintes. O Judicial Review, em primeiro lugar, ele é um controle subjetivo. Por que subjetivo? Porque ele existe para a proteção dos direitos subjetivos. Ele existe para a proteção das liberdades. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que um contribuinte ajuiza uma ação de repetição de indébito. E o que ele alega na ação de repetição de indébito? Ele alega que ele pagou um tributo, mas a cobrança foi indevida, já que a lei que majorou a alíquota daquele tributo é inconstitucional. Na ação de repetição de indébito, o pedido é que a União, ou que o Estado, ou que o município devolva o seu dinheiro porque a cobrança foi indevida. Mas qual é a causa de pedir? A causa de pedir é a inconstitucionalidade da lei. Por isso, se o juiz, no caso concreto, julga a ação de repetição de indébito procedente, ele vai decidir no dispositivo que o contribuinte tem direito ao seu dinheiro de volta. Vai condenar o Estado a devolver aquilo que foi pago porque a cobrança foi indevida. Isso no dispositivo que será decidido. Agora, qual é a fundamentação que o juiz ou o tribunal vai utilizar para decidir, se decidir, que a cobrança foi indevida? A fundamentação é: a lei que majorou a alíquota do tributo é inconstitucional. Portanto, a questão principal dessa ação de repetição de indébito não é a inconstitucionalidade da lei. A questão principal é se a cobrança do tributo é devida ou é indevida. A questão incidental é a inconstitucionalidade da lei. De todo modo, quando o juiz ou o tribunal
julgar esse caso concreto. Se porventura o juiz ou o tribunal decide que a lei é inconstitucional, decide na fundamentação que a lei é inconstitucional, com isso o objetivo do controle é a proteção dos direitos do cidadão, é a proteção das suas liberdades que estão sendo violadas com a aplicação pelo Estado de uma lei inconstitucional. Por essa razão, o controle é subjetivo, porque ele tem por finalidade a proteção de direitos subjetivos. Ele é, esse controle, por assim dizer, uma jurisdição constitucional das liberdades, que Capelletti cunhou, deu esse apelido de jurisdição constitucional das liberdades, que é uma jurisdição voltada para o cidadão, para a defesa dos seus direitos diante de leis inconstitucionais. Então, essa é a primeira característica do Judicial Review. Ele é um controle subjetivo, que existe para a proteção das liberdades. Mas ele tem outras características. Ele é um controle difuso. Por que difuso? Porque a competência para a realização do controle é espalhada por todo o Poder Judiciário. Todos os juízes, todos os tribunais são competentes para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, no caso concreto, como fundamentação da sua decisão. Um juiz eleitoral pode fazer isso, um juiz do trabalho, um juiz da vara de família, todos os juízes e tribunais da Justiça Estadual, todos os juízes e todos os tribunais da Justiça Federal. Então, o controle é difuso ou também tem um outro termo que nós usamos, que a doutrina usa, que é controle aberto. Ele é difuso ou aberto justamente porque todos os juízes, todos os tribunais são competentes para a sua realização. Terceira característica do Judicial Review. Além de ser subjetivo, além de ser difuso, ele é um controle por via de exceção ou por via de defesa. O que significa isso? As partes se utilizam da questão da inconstitucionalidade da lei para fundamentar a sua pretensão. O contribuinte, qual é a pretensão dele? A devolução daquilo que ele pagou, alegando que a cobrança foi indevida. O que ele vai utilizar para fundamentar sua pretensão? Para fundamentar sua pretensão, ele vai utilizar-se do argumento da inconstitucionalidade da lei. Então, o controle é por via de exceção ou defesa, porque as partes usam a questão da inconstitucionalidade da lei para se defender umas das outras. E, finalmente, a quarta característica. A quarta característica é que o controle judicial de origem norte-americana é por via incidental. O que significa isso? A questão da inconstitucionalidade da lei não é a questão principal, é uma questão prejudicial. Justamente porque é a questão prejudicial, essa declaração de inconstitucionalidade, que a doutrina chama de declaração de inconstitucionalidade incidental ou incidenter tantum, ela vai constar da fundamentação da decisão. Ela não vai constar e nem poderia constar do dispositivo da sentença ou do acórdão. No modelo difuso, os juízes e os tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade da lei no dispositivo. Eles são competentes para declarar a inconstitucionalidade da lei na fundamentação, como fundamento da sua decisão. E justamente porque a declaração de inconstitucionalidade incidental pertence à fundamentação da decisão, essa declaração de inconstitucionalidade incidental não faz coisa julgada, não transita em julgado.
porque o que transita em julgado é o dispositivo. Então, carinhosamente eu apelido esse controle difuso de suco de Ecedim, porque ele é assim um apelido carinhoso que assim um dia um aluno inventou e eu comecei a adotar, não é? Assim, a gente vai juntando o início das palavras só para dar uma frase para todo mundo lembrar das características do Judicial Review. O suco de Ecedim é subjetivo, concreto, porque ele é sempre feito no caso concreto, difuso, por via de exceção ou defesa, por via incidental. Então, nesse controle, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos interpartes, só atinge as partes naquele caso concreto, justamente porque essa declaração de inconstitucionalidade pertence à fundamentação e não ao dispositivo. Mas essa importação do controle judicial americano num sistema de civil law nos causou muitos problemas. E o principal problema foi a insegurança jurídica. Nós precisamos lembrar que o Brasil é um país de grande extensão territorial. E num país de grande extensão territorial, em que os juízes e os tribunais são livres para interpretar a lei como bem entenderem, num país onde vigora com máxima força o princípio da persuasão racional, que é aquele princípio segundo o qual o juiz deve fundamentar a sua decisão, deve ter uma racionalidade na decisão, mas o juiz, ele é livre nessa fundamentação. Ele é livre no momento de interpretar a lei. Então, nesse ambiente, o que acontece? O Judicial Review, num ambiente de civil law, causou o seguinte resultado: insegurança jurídica ao extremo. Porque se um juiz declara aquela lei inconstitucional e afasta sua incidência no caso concreto, um outro juiz vizinho dele, na vara ao lado, entende o contrário em relação àquela mesma lei e aplica a lei no caso concreto. Como que nós vamos explicar para um cidadão que o seu caso, que é parecido com esse caso aqui, no seu caso, aquele juiz declarou a lei inconstitucional e afastou a sua incidência, e em outro caso semelhante, outro juiz aplicou a lei? Como é que você explica isso? Não é? Então, o Judicial Review, descolado do sistema de common law, ele é um sistema que pode gerar muita injustiça, pode gerar muita iniquidade diante dessa jurisprudência que não é uniforme. De maneira que, não é, nós não sabemos, afinal de contas, se uma lei é ou não é constitucional. Porque alguns juízes entendem que ela é e aplicam. Outros juízes entendem que ela não é e não aplicam. Então, para corrigir essa disfunção do Judicial Review, é que, não há muito tempo atrás, foi criado o Instituto do Efeito Vinculante. Esse Instituto do Efeito Vinculante, que foi previsto por emendas constitucionais, primeiro nós tivemos a emenda 3 de 93, que introduziu no direito brasileiro a ação declaratória de constitucionalidade e criou o efeito vinculante para as ações declaratórias de constitucionalidade. Depois nós tivemos a Lei 9868 de 99, que estendeu o efeito vinculante para as decisões proferidas pelo Supremo em ADI. Depois veio a Emenda 45 de 2004 e previu de maneira expressa o efeito vinculante também para as ADIs. Antes, nós não podemos nos esquecer,
A Lei 9882 de 99, que é a lei da DPF, também prevê o efeito vinculante para as decisões proferidas em ADPF. E também a emenda 45, que não só atribuiu expressamente efeito vinculante à ADI, mas também criou o Instituto da Súmula Vinculante. E depois veio a Lei 11.417 de 2006, que é a Lei da Súmula Vinculante, e regulamentou esse processo de elaboração, revisão e cancelamento da súmula vinculante. O efeito vinculante, embora nós não podemos dizer que ele está baseado na regra do stare decisis, o efeito vinculante, ele vem corrigir essa disfunção do judicial review, porque o principal objetivo do efeito vinculante é fazer com que os juízes e os tribunais respeitem a decisão do STF que veicula uma interpretação da Constituição. Quais são as decisões do STF que têm efeito vinculante? São as decisões definitivas proferidas em ADI, ADC, ADPF, também as decisões que concedem medida cautelar em ADI, ADC e ADPF e a súmula vinculante. Com o efeito vinculante dessas decisões do STF, o objetivo foi, sem dúvida, uniformizar a jurisprudência, restringir essa liberdade dos juízes de interpretarem a Constituição como bem entenderem, ou seja, forçá-los a interpretar a Constituição como a Corte Constitucional a interpreta. E essa uniformidade da jurisprudência não é uma questão de poder exatamente, mas é algo necessário. Nós precisamos de segurança jurídica para conseguir concretizar a igualdade. Como concretizar a igualdade num sistema em que juízes e tribunais podem livremente interpretar a Constituição e casos muito parecidos são julgados de maneira muito diferente. Portanto, o efeito vinculante buscou corrigir essa disformidade, corrigir essa disfunção desse sistema em que todos os juízes, todos os tribunais podem, no caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. E isso que começou no controle concentrado de constitucionalidade, que foi a introdução do efeito vinculante nas ADIs, ADCs, ADPFs e também no Instituto da Súmula Vinculante, isso, de maneira, como é que nós podemos dizer, essa ideia do efeito vinculante, da necessidade de uniformização da jurisprudência, isso inspirou o legislador na elaboração do novo Código de Processo Civil. Muitos processualistas dizem que o novo Código de Processo Civil incorporou no direito brasileiro a doutrina do precedente. Incorporou no direito brasileiro essa máxima de que as decisões, as interpretações das cortes superiores devem vincular juízes e tribunais inferiores. Mas o que eu quero deixar claro é que essa doutrina do precedente, se nós podemos dizer que hoje ela está sedimentada, pelo menos na letra do novo Código de Processo Civil, isso já começou antes, isso já começou lá em 1993, quando foi criada a ADC e se previu o efeito vinculante às decisões proferidas em ADC. Mas agora que nós já demos um panorama dessa questão do efeito vinculante e
o efeito vinculante como uma medida para tornar o Judicial Review funcional, não é, direcioná-lo para equidade, vamos testar os nossos conhecimentos e corrigir uma questão do quiz. Assinale a alternativa correta. A. A expressão bloco de constitucionalidade pode ser entendida como conjunto normativo que contém disposições, princípios e valores materialmente constitucionais fora do texto da Constituição Federal formal. Letra B. Segundo o entendimento do Supremo, é possível a utilização da técnica da modulação ou limitação temporal dos efeitos de decisão declaratória de inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. C. No controle difuso, a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade é proibida pelo Supremo. E D. O STF já reconheceu em sede de controle concentrado a constitucionalidade da norma legal que permite modular no tempo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pela via concreta. A nossa alternativa correta é a letra B. O que é a técnica da modulação ou limitação temporal dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade? Vamos aproveitar essa questão do quiz para fechar as características do Judicial Review. Então, nós vimos que o Judicial Review, como ele nasce lá nos Estados Unidos, é um controle subjetivo, concreto, difuso, por via de exceção ou defesa, por via incidental. A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos interpartes e, no modelo americano, a Suprema Corte entendeu que a declaração de inconstitucionalidade deve ter efeitos ex tunc, para trás. Por quê? Se uma lei é inconstitucional, ela é inconstitucional desde o momento do seu nascimento. Isso significa que todos os atos que foram praticados com base naquela lei são nulos. Uma lei inconstitucional é uma lei natimorta. Isso o Chief Justice Marshall coloca no voto dele no caso Marbury versus Madison. Uma lei inconstitucional é uma lei que nasceu morta. Ela é uma lei natimorta, é uma lei que não pode produzir efeitos. Mas nós temos que pensar o seguinte, esse efeito ex tunc é no caso concreto. No caso concreto, a lei, se ela é inconstitucional, tem que ser derrubados todos os atos que foram praticados com base na lei. Esse princípio, que alguns autores chamam de até princípio constitucional implícito, que seria o princípio da nulidade da lei inconstitucional, que a declaração da inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, tem efeitos ex tunc. Esse princípio, ele foi sendo abrandado ao longo do tempo. E por que ele foi sendo abrandado? Vocês sabem que depois, na vigência da Constituição de 46, com a emenda 16 de 1965, nós importamos o modelo austríaco de controle de constitucionalidade que foi criado por Hans Kelsen. E é um modelo diferente. A ADI, a ADC, a DPF são institutos desse modelo de controle concentrado. E Hans Kelsen, quando criou esse modelo de corte constitucional, Hans Kelsen defendia que a declaração de inconstitucionalidade teria de ter efeito ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos, dali para frente. Que o Tribunal Constitucional, como ele tem mais poder, porque ele expulsa do sistema a ordem jurídica, o tribunal deveria atuar como um legislador negativo, de maneira que a declaração de inconstitucionalidade deveria equivaler à revogação da lei.
e, portanto, só ter efeitos prospectivos dali para frente. Com o desenvolvimento do sistema de controle judicial, com esse desenvolvimento, nós chegamos à seguinte situação. A Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99, que são as leis do trio ADI, ADC e ADPF, essas leis prevêem a possibilidade de o Supremo realizar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O que é a modulação? É a modificação dos efeitos. Ou seja, como regra, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos ex tunc, retroativos. Mas o Supremo pode, ao julgar a ADI, ADC ou ADPF, modificar os efeitos ex tunc e decidir que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da sua decisão, ou seja, efeitos ex nunc, ou a partir de outro momento que venha a ser fixado pelo tribunal. Esse poder de fazer modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade também foi previsto na Lei 11.417 de 2006, que é a lei da súmula vinculante. Então, o STF, quando edita, revisa ou cancela uma súmula vinculante, também pode modular os efeitos, dar efeitos ex nunc ou decidir que a súmula tem eficácia a partir de um outro momento que venha a ser estabelecido pelo tribunal. E é um outro momento no passado ou até um outro momento no futuro. Vejam, então, esse poder de fazer modulação, ele está previsto expressamente no controle concentrado. Mas não há previsão expressa no controle difuso, naquele controle do judicial review que todos os juízes e todos os tribunais fazem no caso concreto. Não há previsão na lei, não há previsão no novo Código de Processo Civil, não tem essa previsão se é possível ou não a modulação dos efeitos no controle difuso. Mas a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de reconhecer a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade também no controle difuso. Ou seja, no caso concreto, os juízes ou os tribunais, quando eles vão afastar a incidência de uma lei, eles têm esse poder de modificar os efeitos ex tunc, de dar efeitos ex nunc ou de decidir no passado ou no futuro quando começarão os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, essa é a jurisprudência do Supremo a respeito desse poder de fazer modulação, seja no caso concreto, não é? Seja no controle concentrado. Embora no controle concentrado nós tenhamos as leis 9868, 9882 e 11.417 de 2006, que prevêem expressamente esse poder de realizar a modulação, a modificação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Vamos para mais uma questão do nosso quiz. Segunda questão. Não é característica do Judicial Review. Letra A, o sistema de controle difuso. B, o controle subjetivo. C, a jurisdição constitucional das liberdades. E D, o controle por via principal. A nossa alternativa correta é a letra D, o controle por via principal. Nós vimos que o Judicial Review, esse controle é por via incidental, porque a questão da inconstitucionalidade da lei não é a questão principal do processo, é a questão incidental. Agora que nós já trabalhamos com essas duas questões do quiz, vamos, na última parte da nossa aula, tratar dessa questão da doutrina do precedente no novo CPC. Então, nós vimos que o precedente é, por definição, uma decisão de uma corte superior que vincula juízes e tribunais
inferiores. Os precedentes constitucionais são decisões do Supremo Tribunal Federal que, ao interpretarem a Constituição, vinculam juízes e tribunais inferiores. Num conceito estrito de precedente constitucional, nós podemos dizer que são precedentes constitucionais as decisões do STF que, em matéria constitucional, têm efeito vinculante. Num conceito estrito, é esse o conceito de precedente constitucional. Claro, se nós alargarmos o conceito de precedente, não é? Nós vamos ter que qualquer decisão de uma corte superior deve ser seguida por juízes e tribunais inferiores. Então, nesse sentido amplíssimo de precedente, uma decisão do STJ pode ser um precedente, uma decisão do TST pode ser um precedente, porque é uma decisão de uma corte superior cuja interpretação deve ser seguida por juízes e tribunais inferiores. O novo CPC, ele traz essa ideologia, ele traz essa lógica de respeito aos precedentes, de respeito à jurisprudência, de que os juízes e os tribunais devem aplicar a jurisprudência das cortes superiores. E hoje nós percebemos, na própria jurisprudência do STF, uma preocupação muito louvável do STF de deixar claro qual é a tese, ou seja, qual é a ratio decidendi da sua decisão. Tanto assim que vocês devem ter percebido que quando o STF vai julgar um recurso extraordinário, quando ele vai decidir sobre a repercussão geral, não é? Se aquele caso tem ou não tem repercussão geral, ele fixa a tese da repercussão geral, em uma frase que é a ideia central. E essa tese que é fixada no julgamento do recurso extraordinário deve ser seguida por juízes e tribunais inferiores. Vamos para a nossa última questão do quiz. O sistema brasileiro de precedentes constitucionais A está baseado na regra do stare decisis et quieta non movere. B está relacionado à elaboração de súmulas vinculantes. C não foi influenciado pelo sistema de common law americano. E D não existe no Brasil, que é um país de tradição romano-germânica. A letra B é a nossa alternativa correta. Está relacionado à elaboração de súmulas vinculantes. Nós podemos dizer que a súmula vinculante é um precedente constitucional, porque na súmula vinculante nós encontramos a ratio decidendi, a holding, a interpretação que o STF fez daquela norma constitucional, e essa interpretação expressada no enunciado da súmula vinculante tem efeito vinculante, vincula juízes e tribunais inferiores. Portanto, o sistema de precedentes constitucionais é um sistema brasileiro que nós temos hoje, é inegável que nós temos, e toda essa construção do efeito vinculante, que foi, não é, introduzida no controle concentrado de constitucionalidade, nós podemos identificar que a preocupação disso é a garantia da equidade, a garantia da uniformidade da jurisprudência para a proteção dos cidadãos, para que casos iguais ou parecidos sejam julgados de maneira igual. Nesse sentido, eu quero citar aqui com vocês dois artigos muito importantes do Código de Processo Civil, que são os artigos 926 e 927. Eu não vou ler inteiro os artigos, mas eu quero destacar o seguinte:
O artigo 926 prevê que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ou seja, essa coerência, essa uniformidade é a preocupação inerente à concretização da equidade. E o artigo 927 prevê o que os juízes e tribunais devem observar nas suas decisões. Vocês vão ver lá as decisões do Supremo, os enunciados de súmula vinculante, acórdãos e incidente de assunção de competência. O artigo 927, dá assim uma bússola para os juízes e tribunais no que eles devem observar nas suas decisões. Portanto, com essa aula de hoje, nós sintetizamos que o Judicial Review, que foi importado lá na nossa República Velha, ele veio sendo aperfeiçoado, o novo CPC traz importantes ferramentas e ele continua nesse processo contínuo de aperfeiçoamento, de melhoramento, com esse objetivo principal, que é a garantia da equidade, a proteção das liberdades dos cidadãos. E com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Convido vocês para nossa próxima aula, onde nós vamos tratar do controle político de constitucionalidade. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.